É com alegria que nós temos o privilégio de poder estar aqui nessa noite e compartilhar, dividir e repartir daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração nesse tempo tão difícil, em que talvez para muitos seja um tempo de desesperança, a ausência de esperança. E a temática que nós queremos compartilhar nessa noite é: tenham esperança, porque os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. Você pode levantar suas mãos e dar glórias a Deus por isso? Tenham esperança, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E baseado na palavra de Deus, se você puder, em reverência ao Deus dessa palavra, ficar de pé por mais um instante. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. E de maneira expositiva, nós queremos basear a nossa temática nessa noite. Jeremias 29, a partir do versículo 4 até o versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comeis o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais, diz o Senhor. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, para onde vos exilei, para onde vos levei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E em muitas traduções diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro com esperança. Então me invocareis, versículo 12, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a promessa: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Feche os seus olhos e não o seu coração nessa noite e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em gratidão nós entregamos esse momento de compartilhamento da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito da verdade possa ministrar esperança, fé, coragem, ânimo, para que não venhamos a paralisar, a desanimar num tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, mas através da ministração da palavra do Senhor, que o Senhor possa trazer refrigério, consolo, mas acima de tudo, esperança para crermos em que esse tempo ele vai passar e que o Senhor tem planos e que precisam ser completados na nossa vida e que nós possamos estar preparados, entendendo e compreendendo que esse tempo é um tempo de preparação, é um tempo de crescimento, é um tempo de maturidade, é um tempo de experiência que o Senhor está preparando e separando para que nós estejamos um dia para todo sempre com o Senhor. Entregamos esse momento em Tuas mãos, na firme convicção de fé, de que mais uma vez o Senhor irá ministrar e falar aos nossos corações. Rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor, não só hoje, mas para todo sempre, que a igreja do Senhor possa dizer amém.
Você quer aplaudir o nome do Senhor? Pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é digno. Pode aplaudir mais forte, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Esse texto, ele foi uma carta escrita por Deus através do profeta Jeremias ao povo do Reino do Sul, ao povo de Judá, que havia sido deportado, que havia sido levado, que havia sido exilado por Deus para a Babilônia. E dentro desse contexto, nós não podemos deixar de lembrar que eles foram levados e haviam sido orientados e advertidos que esse tempo chegaria devido à desobediência do povo, mas Deus, na sua infinita graça e no seu infinito amor, Ele prepara o coração do povo para que eles pudessem entender que esse seria um tempo que eles passariam. Mas o povo, nesse momento, estava completamente desesperançado, desorientado quanto ao seu amanhã, quanto ao seu futuro. Era um povo que não tinha esperança, então Deus escreve uma carta. E nós podemos até contextualizar, se fosse hoje, Deus mandaria um e-mail, Deus mandaria um WhatsApp, Deus mandaria um áudio através do profeta para que a mensagem do coração de Deus chegasse ao povo. E quando nós olhamos para a nossa situação hoje, irmãos, muitas pessoas hoje estão desesperançadas em diversos aspectos da sua vida, com relação à sua fé, com relação à sua família, com relação à sua vida profissional. Talvez em muitas áreas, muitos hoje nesse tempo se encontrem desorientados, se encontrem desesperançados, assim como também estava o povo. E eu gostaria de uma maneira muito simples, prática e direta, compartilhar aqui alguns princípios que foram aplicados por Deus ao povo de Israel, para que eles pudessem mudar a sua realidade e eles pudessem manter viva a esperança nos seus corações e para que o plano de Deus ele não fosse frustrado na vida desse povo. Então, quando eu olho para esse texto, eu aprendo aqui como primeira lição, como primeiro princípio que foi aplicado aqui para esse povo, eles precisavam entender que tudo que estava acontecendo estava debaixo da vontade permissiva e do controle de Deus. Diga assim comigo: tudo que acontece na minha vida, diga assim por gentileza, tudo que acontece na minha vida, estenda a sua mão e diga assim, está debaixo da vontade permissiva de Deus e da sua vontade. Tudo. Quando eu olho para esse contexto, eu vejo aqui a partir do versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem era o remetente da carta? O remetente da carta era Deus, o Senhor, e esse Deus aqui é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no controle de todas as situações, de toda a história, e que havia um destinatário. Quem era o destinatário da carta? Todos os exilados que eu, diz o Senhor, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Pergunto, o povo estava lá por vontade própria? Claro que não. Era consequência da desobediência do povo. Mas o que isso significa de maneira prática, irmãos? Assim como o que estava acontecendo com aquele povo, era da vontade de Deus, da vontade permissiva de Deus, estava sob o controle do Deus Todo-Poderoso, eu preciso entender de maneira prática na minha vida, que tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na minha história, tudo que acontece na minha família, tudo que acontece na minha vida profissional, está debaixo da vontade permissiva de Deus, está no controle do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso crer nisso. Significa dizer que, se hoje, eu e você, estamos na Babilônia, estamos exilados na Babilônia, e esse exílio pode ter uma simbologia de isolamento, esse exílio pode ter uma simbologia de separação, esse exílio pode ter uma simbologia de eu estar vivendo uma situação, ou de eu estar vivendo no lugar que eu não gostaria de estar,
de eu estar vivendo uma situação e uma história que eu não gostaria de estar vivendo? Pergunto, eu, você, todos nós, gostaríamos de estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Claro que não. Mas eu preciso entender que isso é vontade permissiva de Deus. E se é vontade permissiva de Deus, nada foge ao controle do meu Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Você pode dar glórias a Deus por isso? O nosso Deus, Ele está no controle. E Ele está nos conduzindo para essa situação. E o que eu preciso entender, irmãos? Como pedagogia de Deus. Se eu acredito que eu estou na dependência de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu esteja vivendo em situações que eu não gostaria de estar vivendo, qual é a orientação de Deus para mim? Qual é a orientação de Deus para você? Está no texto. A partir do versículo 5, Deus vai dar as diretrizes do que o povo deveria fazer para que a esperança pudesse se manter viva no coração deles, ainda que vivendo numa geografia, ainda que vivendo numa situação que eles não gostariam de estar vivendo. Veja só o que diz o versículo 5 de Jeremias 29. Deus vai dar a orientação dizendo: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. O que significa, irmãos? Se eu entendo que eu estou debaixo da dependência de Deus e que o Deus que eu sirvo é o Deus Todo-Poderoso, qual é a orientação de Deus para a minha vida para que a esperança se mantenha viva no meu coração? Deus está dizendo: vida normal. O que o mundo tenta pregar hoje para nós? Que nós precisamos nos adaptar, nos enquadrar num novo tipo de normalidade. Nós estamos vivendo um novo normal. Calma aí. Deus está dizendo para o povo: vocês estão vivendo uma situação que vocês não gostariam de estar vivendo? Vocês estão vivendo numa geografia que vocês não gostariam de estar vivendo? Mas ainda que vocês estejam vivendo aonde vocês não gostariam de estar, vivam a normalidade, o contexto cotidiano da vida de vocês. Porque quando nós aplicamos isso à nossa vida, quantos nesse tempo interromperam processos na sua vida por causa do tempo que estão vivendo? E Deus está dizendo: plantem, casem, deem casamento, multipliquem-se, não diminuam, vida normal. Porque nós somos tendenciosos em meio à adversidade, em meio à luta, em meio à aflição, a paralisar. E eu posso aplicar isso quando, no início da Segunda Guerra Mundial, os ingleses estavam em iminente ataque alemão, eles desenvolveram uma estratégia, que tem uma frase que nós conhecemos hoje, mas muitos não sabem de onde vem. Você já ouviu a frase keep calm and carry on? Que tem uma coroa e tem essa frase keep calm and carry on. Quem já ouviu essa frase? Você sabe o que significa isso? Foi uma estratégia que os ingleses desenvolveram na Segunda Guerra Mundial. Diante do ataque, ou do iminente ataque, ou da possibilidade do ataque dos alemães, eles treinaram o seu exército, os ingleses treinaram os seus exércitos, inculcando nele essa frase. Sabe o que significa? Fique tranquilo e siga em frente. Se você for atacado pelo inimigo, fica tranquilo, mas não recue. Fique tranquilo e siga em frente. Porque nós somos tendenciosos a paralisar, a olhar para trás, a interromper processos. Nós sabemos, é claro, que muitos, devido à sua impossibilidade, às suas comorbidades, às suas idades, não pode estar geograficamente na igreja, ou fisicamente na igreja. Mas quantos paralisaram e interromperam processos, até mesmo ministeriais, por causa da pandemia? Quantos pararam os seus estudos por causa da pandemia? Quantos? E Deus nos diz nessa noite para que a esperança esteja ativa e viva na nossa vida. Fique tranquilo, siga em frente e continue vivendo.
Deus está dizendo para o povo, e Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite: vida não é um novo normal, mas é vida normal. Vida normal. Vai continuar convivendo com o inimigo. Eles precisariam aprender a conviver com o inimigo. Eles precisariam aprender a conviver numa geografia que eles não gostariam de estar vivendo, mas dentro da normalidade. E nós precisamos aplicar isso à nossa vida. O povo de Deus precisou aprender a viver com o inimigo que destruiu o templo. Os babilônicos aqui, eles destruíram o templo, eles assolaram a cidade de Jerusalém, eles eram inimigos declarados do povo de Deus. Mas Deus está dizendo: vocês vão precisar aprender a conviver com o inimigo. Vocês vão precisar aprender a conviver com uma situação que vocês não gostariam de estar vivendo. E quando isso tudo acontecer, as situações difíceis nos assolarem, nos pressionarem, o que eu devo fazer? Keep calm and carry on. Fica tranquilo. Eu não sou muito do louvor, não. Mas de vez em quando eu gosto de arranhar alguma coisa. Não tem um louvor que diz assim: fica tranquilo, não se desespere. Eu não sou da área do louvor, não. O que Deus te prometeu, a promessa está de pé, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos e dar glórias a Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, tendo Ele prometido, Ele não vai cumprir. E eu preciso crer nisso. O que o povo tentou fazer, irmãos? O povo tentou paralisar. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no Salmo 137. Esse Salmo 137, ele foi escrito dentro de um contexto em que o povo estava no exílio babilônico. E aqui nós vamos ver relatado o que o povo tentou fazer diante das adversidades, diante das lutas, diante de estar vivendo em situações que eles não gostariam de estar vivendo. Salmo 137. Saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião, entoai-nos algum dos cânticos que vocês entoavam lá em Sião. E ele vai dizer no versículo 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu te me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não me referir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Qual é o contexto aqui do Salmo 137? Eles estão exilados, eles estão na Babilônia, e o povo babilônico está dizendo: entoe para a gente, cante para a gente alguns cânticos que vocês cantavam lá em Sião. E aí o salmista vai dizer: como é que nós podemos cantar a Deus um cântico espiritual, vivendo uma situação, vivendo num momento, vivendo numa geografia que nós não gostaríamos de estar vivendo? E ele vai dizer: a minha vontade é pegar o meu instrumento e pendurar o meu instrumento. Isso eu posso usar aqui, é um termo muito conhecido. Eu vou pendurar a minha chuteira, eu vou parar, eu vou paralisar processos, interromper processos. E o que Deus está dizendo através do profeta? O que Deus está orientando através do profeta Jeremias? Totalmente o contrário. Ao invés, quando você for tentado a paralisar, a interromper processos, creia que eu estou no controle de todas as coisas e eu estou cuidando de você. Então, vida normal, vida que segue, irmãos. Vida que segue. Para que a esperança
se mantivesse viva no nosso coração, assim como precisava estar viva no coração do povo. E dentro dessa normalidade, veja só o que diz o versículo 7 de Jeremias 29. Versículo 7 de Jeremias 29, quando ele fala de casamento, quando ele fala de trabalho, quando ele fala de crescimento e multiplicação, no versículo 5 e 6, no versículo 7 ele vai dizer: procurai a paz da cidade, para onde vos levei, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que Deus está ensinando aqui, dizendo para o povo? Dentro desse campo de normalidade, vocês precisam continuar a exercer o mandato não só social de vocês, vocês precisam continuar a exercer o mandato espiritual que vocês têm. Não pare de orar, ore pela cidade, porque na paz da cidade, através da oração de vocês, vocês vão ter paz também. O que Deus está dizendo? Vocês precisam, ainda que vivendo numa situação, numa geografia que vocês não gostariam de estar vivendo, vocês não podem parar de orar, vocês não podem parar de clamar a Deus, vocês não podem parar de rogar a Deus. Rogar, sabe o que significa rogar? É orar a Deus com um senso de urgência. E acredito, como diz o apóstolo Paulo, orar em todo tempo, orar sem cessar. Esse é um tempo que a igreja precisa exercitar uma disciplina espiritual. E que disciplina é essa, irmãos? A disciplina da oração. Existem portas que só serão abertas na nossa vida através do poder da oração. Oração. Sabe por quê? Porque sem oração a gente enfraquece mesmo. Sem oração a gente interrompe processos mesmo. E quem não ora, quem diz que é cristão e não ora, é como se houvesse nele uma altivez, é como se houvesse nele uma soberba, é como se ele autossubsistisse, é como se ele não dependesse de Deus para nada, quando na verdade Jesus diz que nós devemos orar não em algum tempo, nós devemos orar em todo o tempo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e Deus está dizendo através do profeta ao povo que estava exilado: vocês precisam orar pela cidade, procurar a paz da cidade. Eu aprendo aqui como terceira lição: tudo está debaixo do controle de Deus. Siga em frente, continue vivendo vida normal, mas eu aprendo também aqui uma terceira lição, para que a paz não seja roubada da minha vida e os planos de Deus não sejam frustrados. Tape os ouvidos, feche os seus ouvidos às vozes contrárias. Volte os seus olhos ao versículo 8 e versículo 9 de Jeremias 29. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, porque sempre sonham segundo o seu desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Para que eu mantenha a paz no meu coração, a presença de Deus no meu coração e a chama da esperança acesa, irmãos, eu preciso selecionar quem eu estou ouvindo e o que eu estou ouvindo. Nessa crise que os judeus estavam vivendo, eles estavam achando que eles jamais sairiam da Babilônia, jamais sairiam desse momento difícil. E está aí os profetas do caos, dizendo que está cada vez pior, está cada vez aumentando mais, está cada vez mais difícil. E interessante que se levantaram falsos mestres aqui nesse contexto, falsos profetas, que estavam falando segundo o seu próprio desejo, segundo os seus próprios sonhos, segundo a sua própria visão. Não era Deus que estava falando através deles, eles que estavam falando segundo o seu próprio coração. E Deus está dizendo: eu não enviei nenhum deles. Tape os ouvidos àquilo que eles estão dizendo.
tape os ouvidos para as vozes contrárias. E sabe o que eles estavam profetizando aqui ao coração do povo? Esse tempo vai passar rapidinho. Quando Deus já havia dito, Deus já havia determinado através do profeta Daniel, Deus já havia determinado através do profeta Jeremias, que eles seriam exilados à Babilônia e que esse exílio duraria 70 anos. Não seriam 40, não seriam 50, não seriam 60, mas seriam 70 anos. Deus já havia determinado. Mas o coração e o ouvido do povo queria ouvir outra coisa, que senão Deus, que não a Deus. Queria ouvir outras vozes, que não a voz de Deus. E nós precisamos tomar cuidado. O que nós estamos ouvindo nesse tempo? A quem nós temos emprestado os nossos ouvidos nesse tempo? Nesse tempo precisamos ter bem claro o que nós estamos ouvindo. O que o povo precisava fazer, irmãos? O povo precisava somente acreditar. Acreditar que a vontade de Deus sempre é e sempre será boa, perfeita e agradável, ainda que aos nossos olhos seja difícil. Eu preciso acreditar que se Deus está no controle da minha vida e tudo que acontece na minha vida está debaixo da vontade permissiva de Deus, e eu sigo em frente, caminhando por fé, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio, eu preciso entender que a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus sempre vai estar operante na minha vida. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso me apropriar disso pela fé. Quando eu olho para esse texto e para esse contexto, eu aprendo aqui uma quarta lição para que o povo mantivesse a chama da esperança acesa no seu coração e os planos de Deus não fossem frustrados para a vida daquele povo. Eles precisavam acreditar que coisas boas estavam acontecendo em meio a todas essas dificuldades. Pergunta, irmãos, você consegue enxergar alguma coisa positiva acontecendo nesse tempo? Você consegue enxergar alguma coisa positiva acontecendo nessa história? Sabe por que é difícil? Porque a ciência explica que é a nossa capacidade cognitiva. Eu associo isso à nossa natureza pecaminosa. Nós somos tendenciosos a nos prendermos somente aos aspectos negativos daquilo que nos acontece. Você pode pesquisar aí na sua memória os fatos que nos trouxeram dor, sofrimento, os fatos difíceis, eles normalmente estão mais vivos na nossa memória do que os fatos que nos trouxeram alegria e regozijo. Porque nós temos essa capacidade de nos prender mais às coisas negativas, aos aspectos negativos, do que aos aspectos positivos. Pergunto mais uma vez, será que nesse tempo tem acontecido alguma coisa boa? Quem acha que tem acontecido coisa boa, levante a mão por gentileza. Eu nunca estive tão perto da minha família quanto nesse tempo. Eu nunca estive tão na dependência de Deus quanto nesse tempo. Eu nunca tive tantas experiências com Deus quanto nesse tempo. Eu nunca tive uma vida tão produtiva na vertente espiritual, tá, irmãos? Quanto nesse tempo. Porque o tempo de dificuldade também pode trazer coisas boas. E cito aqui 3 fatos históricos de coisas boas que aconteceram nesse tempo aqui de cativeiro babilônico. Foi nesse contexto aqui de cativeiro babilônico que Deus pôde trabalhar a espiritualidade e o coração do povo. Deus pôde retirar a idolatria do coração do povo. É nesse contexto aqui que Deus se coloca como olheiro e apresenta o povo como um vaso, lá em Jeremias 18. Jeremias, vai lá à casa do olheiro. Assim vocês são nas minhas mãos. Vocês são um vaso, ou um barro que está sendo moldado, trabalhado, aprimorado. As rachaduras estão sendo tiradas por mim, Jeremias, nesse tempo de dificuldade. Um outro fato é que é nesse contexto que Deus estabelece a sua presença entre os babilônicos, na conversão de Nabucodonosor.
E é nesse contexto em que os judeus viveram um tempo de paz na Babilônia. Os judeus viveram um tempo de paz na Babilônia, nesses 70 anos, e foi um tempo de produtividade espiritual. Por que foi um tempo de produtividade espiritual? Que foi nesse contexto de cativeiro babilônico que os livros dos reis foram escritos, que está aqui na Bíblia. Foi nesse contexto de cativeiro babilônico que o livro das crônicas foram escritos. Foi nesse contexto de cativeiro babilônico que o livro do profeta Jeremias foi escrito, do profeta Daniel foi escrito. Foi nesse contexto babilônico de cativeiro que 1/3 do livro dos Salmos foi escrito. Num contexto de dificuldade, de crise, de estarem vivendo uma situação que não gostariam de estar vivendo. Por quê? Porque existe, irmãos, uma pedagogia de Deus para a nossa vida. E nem sempre, humanamente, conseguimos compreender qual é a pedagogia de Deus. E quantas coisas boas estão acontecendo nesse tempo, irmãos. E o que Deus nos diz nessa noite, para que a esperança se mantenha viva no nosso coração? Tire os olhos das coisas ruins. Você pode apontar aí para o irmão, eu sei que você está distante aí, mas aponte a mão para dizer assim: irmãos, para de encher o seu coração, para de encher a sua mente, para de permitir que os seus ouvidos sejam cheios de coisas ruins, de notícias ruins. Lança fora a notícia ruim. Ao invés de você ficar ouvindo um jornal, uma programação de jornal, separa um tempo para ler a palavra, meditar na palavra, orar segundo a palavra, buscar experiência com Deus. Enche o seu coração de esperança com a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. E eu aprendo aqui como última lição, que Deus diz: tenham esperança quanto ao futuro de vocês. Porque a partir aqui do versículo 10, ele vai dizer: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro com esperança. Para vos dar um futuro com esperança. Irmãos, quando a gente olha para o nosso amanhã, quando a gente olha para o nosso futuro não é de derrota. O nosso futuro não é de derrota, mas o nosso futuro ele é de vitória. O nosso futuro é glorioso. Você pode levantar as suas mãos e dar glórias a Deus por isso? Quais as lições que eu tiro desse versículo que trazem esperança quanto ao nosso futuro, irmãos? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Quando Deus diz através do profeta para o povo, e Deus diz para nós também nessa noite: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. O que é que eu aprendo, irmãos? Que nós estamos nos pensamentos de Deus. Eu e você estamos nos pensamentos de Deus. Eu e você ocupamos as preocupações de Deus. Eu e você estamos no coração de Deus. Eu e você estamos na mente de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nós estamos nos pensamentos de Deus. Irmãos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, diz Isaías 55. Os vossos caminhos não são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Jó, depois das suas lutas, das suas dificuldades, das suas tribulações, ele concluiu lá em Jó 42, versículo 2, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano, Deus tem um futuro com esperança para você, e os planos e o futuro que Deus tem para você, eles não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. E ele vai dizer que esses pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz, ou seja, pensamentos para nos fazer bem,
Pensamentos que são bons ao nosso respeito. Porque eles sempre apontam para um futuro com esperança. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um amanhã, para vos dar um futuro, não desesperançado, mas para vos dar um futuro com esperança. Esperança. O que eu preciso crer, irmãos? Que Deus sempre tem o melhor para a minha vida. Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Deus sempre terá o melhor para a sua casa. Deus sempre terá o melhor para a sua família. E Deus vai mostrar esse plano, esse futuro com esperança, baseado em quê, irmãos? Deus vai mostrar esse futuro com esperança, baseado em promessas. Promessas. Eu trabalhei no mês retrasado lá na igreja, uma série de mensagens que é conhecendo, orando e desfrutando as promessas de Deus. Conhecendo, orando e desfrutando as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, elas são a base, elas são o alicerce da nossa esperança. E quando eu oro as promessas de Deus, irmãos, se Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, tendo Ele prometido, Ele não vai cumprir. Se eu oro as promessas de Deus, sabe o que eu aprendo? A resposta da minha oração já está garantida. O apóstolo Tiago diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, para esbanjar nos nossos próprios deleites e prazeres. E quando eu oro as promessas de Deus, eu já tenho certeza daquilo que eu vou receber. Porque eu estou orando a palavra. Clamando na palavra, baseado na palavra. E eles precisavam acreditar que Deus tinha o melhor para eles, baseado em promessas. Veja só a partir do versículo 12. Então, se eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons, de paz e não de mal, para vos dar um futuro com esperança, aí ele vai dizer no versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Qual é a primeira promessa que Deus está dizendo aqui, irmãos? Que Deus está revelando aqui para que a esperança do coração do povo não se apagasse, não se apartasse do coração do povo. A promessa de que nenhuma oração é em vão. A promessa de que nenhuma oração fica sem ser ouvida. Vocês vão me invocar, vocês vão passar a orar a mim. E qual é a promessa? Ele vai ouvir. E ele vai dizer no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a promessa? A promessa de que Deus vai permitir ser achado. E isso aqui é uma promessa condicional. Deus vai se permitir ser encontrado, se, somente se, o buscarmos de todo o nosso coração. Se eu e você buscamos a Deus de todo o nosso coração, sabe o que acontece? Deus se permite encontrar. Se nessa noite você buscar a Deus, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à luta, à adversidade, de todo o seu coração, você vai encontrar Deus nessa noite. E ele ministra aqui uma promessa de recompensa, que está no versículo 10 e no versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para
o exílio. Qual é a promessa aqui que manteria a esperança acesa no coração do povo? É a promessa de que, depois daquele período de 70 anos, eles voltariam para casa. Para casa. E eu gosto muito da analogia que o apóstolo Pedro faz nas suas epístolas, quando ele diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos como que forasteiros nessa terra. E nós precisamos entender, irmãos, que por mais que fiquemos felizes por termos a nossa casa, por termos a nossa comunidade de fé, a nossa igreja, nós precisamos entender que existe um lugar preparado para cada um de nós, que nós estamos aqui de passagem. O nosso lar e a nossa casa é o céu. O que ia manter o coração do povo firme, com esperança? De que eles um dia voltariam para casa. Eles voltariam a Jerusalém. E o que mantém a esperança viva no meu coração, irmãos? É que um dia, não vai haver mais choro, não vai mais haver enfermidade, não vai mais haver luto, não vai mais haver sofrimento. A promessa de Jesus, quando ele disse: não vos deixarei órfãos, mas eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Irmãos, nós somos o povo da transcendentalidade. Nós não somos o povo da naturalidade, nós somos o povo do sobrenatural. E às vezes nós ficamos desesperançados, sabe por quê? Porque os nossos pés estão muito presos nas coisas que são aqui dessa terra. E quando a gente vê as coisas que são aqui dessa terra fugindo das nossas mãos, fugindo ao nosso controle, a gente começa a ficar desesperado como estava o povo e desesperançado como estava o povo. E como é que Deus fez para ministrar esperança ao coração do povo? Eu vou levar vocês de volta para casa. Como é que a esperança se mantém viva no meu coração, irmãos? Quando eu aprendo qual é o caminho de volta para casa e eu permaneço nesse caminho de volta para casa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém volta ao Pai, se não for por esse caminho. Quando eu permaneço no caminho, quando eu permaneço firmado em Jesus, crendo que um dia, crendo que eu vou estar um dia para todo sempre com Ele, e enquanto isso não acontece, enquanto essa promessa não acontece, eu estou sendo preparado, eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo aprimorado, eu estou crescendo em maturidade, eu estou sendo trabalhado à imagem e à semelhança do meu Senhor, através do Espírito Santo, pelas circunstâncias da vida, para que um dia nós sejamos como Ele é e estejamos para todo sempre com Ele. Quando eu tenho essa esperança viva no meu coração, irmãos, não tem situação difícil que me pare, não tem situação difícil que faça com que processos fiquem ao longo da minha vida. Eu sigo com esperança, eu sigo com fé, olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, olhando para cima, para aquele que é e sempre será o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, o meu Senhor, mas também o meu Salvador. Como é que eu mantenho viva a esperança no meu coração? Firmado em Jesus. Firmado em Jesus. Porque Deus tem um plano. E o plano que Deus tem, eterno na minha e na sua vida, ele se cumpre, se concretiza na cruz do Calvário, através do sacrifício do seu Filho, que se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida
e vida com abundância. Eu não consigo entender se eu tenho Jesus, que é a fonte da água viva, que é a fonte de vida, e não consigo viver a abundância de vida. Eu não consigo entender se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida e eu esmoreço na minha fé. Eu não consigo entender se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida e eu interrompo processos. Eu não consigo entender se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida e eu permito que vozes contrárias enchem a minha mente e o meu coração. Porque Jesus andou numa contracultura. Jesus andou quando todos os rejeitaram. Ele prosseguiu para uma missão que ele tinha, que era a cruz, para que através dele, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ser fortalecidos e pudéssemos vencer. Assim como eu venci, vocês também são vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor nessa noite te fortaleça, que o Senhor gere esperança no seu coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei se você entrou cansado, cabisbaixo, desanimado. Eu não sei se você olha para a sua vida e você vê, desde o ano passado, de março de 2020, coisas que ficaram para trás, coisas que paralisaram na sua vida, e que você precisa se levantar e continuar caminhando. Através do Espírito Santo e através da palavra, Deus quer ministrar fé, Deus quer ministrar esperança ao seu coração, para que você continue, para que você prossiga em frente, porque Ele está com você. Isso é promessa de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Ele está com você, e Ele te fortalece nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar glórias a Deus? Fique de pé no seu lugar e vamos orar ao nosso Deus. Vamos clamar para que essa esperança esteja viva no nosso coração. Vamos entender e reconhecer que estamos debaixo da vontade permissiva de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Fica tranquilo, siga, prossiga, não paralise processos, descanse naquele que fez a promessa. Cuidado para que você não ouça vozes erradas, vozes estranhas. Abra os seus ouvidos, irmãos, para ouvir a voz do Espírito Santo. E uma das mensagens que se repete às igrejas, ou que se repetiram nas igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Ouça o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração nessa noite. Mas não só ouça, dê ouvidos, coloque em prática e viva pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.